Fala, minha gente! Muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Primeiro de tudo, muito obrigado por receber a gente aí na sua casa, no seu trabalho. A gente faz companhia na hora do almoço com as notícias de Santa Catarina. Dona Maria Esther, bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia para todo mundo. 18 de janeiro, quarta-feira. Ficamos juntos até 1h15 da tarde com muita informação para vocês. Que seja uma ótima tarde para todos nós. Vamos às notícias desta quarta em Santa Catarina. Denúncia. Em instantes, o SCC Meio-Dia vai mostrar a acusação de ex-funcionários de uma creche de São José, na Grande Florianópolis. Relatos de pais afirmam que crianças foram colocadas em um canil, justamente no interior desta unidade escolar privada. A denúncia vai para o Ministério Público e a gente mostra em detalhes já aqui no SCC Meio-Dia. Guindaste, que estava a caminhão de 55 toneladas, arrebenta e cai no porto de São Francisco do Sul. Veja o momento exato em que a corda rompe e o caminhão vem abaixo. Foi no litoral norte. Daqui a pouco, mais informações. Há feridos nesta ocorrência? O nosso Luiz Felipe confirma. Obra esperada há mais de 10 anos pelos moradores de Lages entra na segunda etapa. A gente vai lá acompanhar. E ainda, tragédia em Rodeio, no Vale. 3 pessoas da mesma família, pai e 2 crianças, morreram arrastados pela força da água, como as imagens vão mostrando para você, depois de uma tempestade na cidade. É já aqui no nosso Meio-Dia. E ainda sobre a chuva, a cidade de Rio Negrinho, no norte do estado, também foi muito afetada com os temporais desta terça-feira. Foram registrados vários pontos de alagamentos, quedas de árvores, de barreiras. Já em Xanxerê, na região oeste, foi o vendaval que causou estragos na cidade. O fenômeno pode se tratar de uma microexplosão ou até mesmo de um tornado. Os ventos podem ter alcançado 100, 120 km por hora. A nossa equipe está acompanhando e já a gente entra ao vivo, atualizando essa situação por lá. E como é que fica o tempo para os próximos dias? A previsão completa para vocês em instantes. Estamos no ar, fique com a gente. Muito bem, estamos no ar para toda Santa Catarina. Meu bom dia especial para você que está em Criciúma, no Grande Sul do Estado. Alô, Chapecó, Oeste, Joinville. Oi, meu norte querido. Grande Florianópolis, Vale, Blumenau, Itajaí. Você que está em Lages, na Serra Catarinense. Estamos ao vivo agora, 11h33, para todo o estado de Santa Catarina. A denúncia do dia. Já novas informações. Quem está apurando tudo é a repórter Morgana Fernandes. A gente viu, meses atrás, uma denúncia grave onde professoras agrediam crianças dentro de uma creche da Grande Florianópolis. A história se repete. Dessa vez, a situação ainda mais grave. As crianças eram colocadas no canil, justamente por terem um comportamento nada mais, nada menos do que de criança. Daqui a pouco a gente vai contar os detalhes dessa história que já está com o Ministério Público, mas é literalmente chocante. Agora, Maria Esther, previsão do tempo para esta quarta-feira. Vamos começar abrindo a janela de Joinville, no norte do estado? Olha só, gente, a quarta-feira tá assim, nesse horário de 11h34 agora, muita nebulosidade, não chove na maior cidade do estado, calorão e tem alerta de chuva, hein, Joinville? Já vou falar para vocês. Vamos para onde agora? Xanxerê? Xanxerê, no oeste do estado, vocês estão vendo aí que o tempo deu uma trégua, né? A gente vai falar da chuvarada de ontem, dos vendavais já ao vivo aí da região oeste, mas agora o tempo é seco, tem até um solzinho ali mais tímido querendo aparecer em Xanxerê. Vamos para Blumenau? Agora sim, Blumenau na região do Vale, também mostrando que tem muita nebulosidade por lá, o tempo mais encoberto, isso desde as primeiras horas do dia, né? Agora ao longo do dia vai aparecendo um pouquinho mais de sol, mas tem mudança.
Então, gente, a quarta-feira começou com esse tempo mais nublado dos planaltos até o litoral. O sol apareceu, né, entre poucas nuvens aí pela manhã no Grande Oeste, como a gente viu agora em Xanxerê, né, o sol dando as caras por ali. Mas agora, a partir da tarde e entre a noite, o guarda-chuva é indispensável. Instabilidades somadas ao calor e à umidade que vem do oceano provocam temporais isolados com raios, rajadas de vento, quedas de granizo. Essa chuva, ela pode vir de forma pontual e volumosa aqui em Santa Catarina. E aí, de novo, gente, tem aquele risco para destelhamentos, alagamentos, deslizamentos de terra, enxurradas. É um risco de moderado a alto. Esse alerta da Defesa Civil mostra as regiões que ficam com esse alerta alto para hoje, que são essas regiões em laranja que pegam a parte central do nosso mapa, né? Boa parte aqui do oeste, meio oeste, Planalto Sul, a Serra, então fica com esse alerta, Alto Vale do Itajaí, Médio Vale e também Planalto Norte. Em amarelo também tem chuva hoje, mas fica aí em observação com esse risco moderado para as ocorrências relacionadas aos temporais. E agora, as temperaturas, né? Falei de calorão para vocês, então presta atenção aqui comigo. Oeste, 31 e meio oeste também, ó, 31 de máxima hoje. Na Serra vai bater os 30 graus, gente. Então esquenta, depois vem os temporais. Planalto Norte, 27 de máxima, norte do estado, Joinville, vai bater os 32 hoje. Vale, Grande Florianópolis, 31 e no sul do estado, Criciúma também esquenta bastante, 32, podendo em alguns momentos até passar disso. É calorão e, como eu disse, fica o alerta então para os temporais, as tempestades hoje também, Fernando Machado. Muito bem, Marister, previsão do tempo. Maria, como está frequente esses casos, né? Infelizmente, ventos fortes, tempestades, granizo. Granizo. A natureza se manifestando por todas as fontes aqui no nosso estado, infelizmente. A gente precisa monitorar como é que estão os radares meteorológicos anunciados na década passada como a grande solução de prevenção e que a gente, até o momento, não vê uma diferenciação no que diz respeito a estragos. Vamos lá! Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso aqui no nosso meio-dia. Infelizmente, cidade de Rodeio, a gente está lá ao vivo, vamos mostrar 3 pessoas que perderam a vida. O Ministério Público de Santa Catarina recomendou a reforma e interdição, Maristé, da passarela de pedestres em frente ao shopping Vila Romana, em Florianópolis. O Thiago Pires, ele está ao vivo com a gente, ele vai explicar dessas novidades. Quer dizer que a estrutura agora, Thiaguinho, vai ser removida e não vai mais existir essa passarela? E não vai fazer falta para os pedestres? Bom dia. Bom dia, Maristé. É o que tudo indica, né? Olha, o Ministério Público novamente se manifestou acerca desta situação aqui. A passarela, por diversas vezes nós já estivemos aqui, inclusive mostrando o tapume que foi colocado ali pela Prefeitura para dar mais segurança até que algo fosse feito. Agora, o Ministério Público se manifestou que diante de 6 meses após a instauração do procedimento, nada foi feito no local e por isso, novamente, notificou, recomendou à Prefeitura de que realmente algo seja feito aqui para dar mais segurança para quem utiliza este espaço. Em nota, a Prefeitura chegou a se manifestar dizendo que vai ser retirado essa passarela do local, porque ela não teria mais serventia, digamos assim, diante de que existe já uma estrutura aqui no local, com a questão aqui da faixa de pedestre e também por essa passarela ser muito antiga e não ter nem acessibilidade. Isso estaria um valor muito alto. Agora, quem vai explicar melhor sobre isso é o diretor de obras, o Carlos Ferrari, que está aqui com a gente. Diretor, confirma-se então, vai ser retirada essa passarela? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, existe a intenção da gente desmontar essa passarela, é uma passarela fácil de retirar, porque ela é uma passarela pré-moldada, né? Então fica mais tranquilo de fazer. Ela é uma passarela que, pela característica dela, com escadas de acessibilidade, não existe nenhuma, né? É só nesse instante que a gente está aqui, você pode contar quantas pessoas sobem as escadas e quantas pessoas se dirigem às travessias de pedestre existentes. Então a nossa intenção, além da retirada, é fazer um reforço dessa sinalização, né, das faixas de pedestre, reacender as faixas de pedestre, criar novas faixas de pedestre também e fazer alguma remodelação no trânsito aqui na região que está sendo estudada ainda. Nós viemos fazer, hoje foi a nossa primeira visita, né, já estamos tirando algumas conclusões.
mas por determinação do Ministério Público, até uma solicitação que tem dessa demanda, a retirada da passarela é inevitável. Nós estamos vendo aqui o Comandante Brasil, a equipe de engenheiros, aqui fazem parte da diretoria de obras, estão presentes aqui no local para realmente dar viabilidade e dar segurança. Eu acho que a prioridade é essa, dar segurança para quem precisa atravessar. E de fato, Maristé, Fernando, poucas pessoas utilizam a passarela. Muitos atravessam aqui na faixa ou simplesmente se arriscam, inclusive, o que é muito perigoso ali embaixo. Tem alguma previsão dessa retirada, se assim for confirmado? A nossa intenção é fazer uma retirada meio que logo, né? O prefeito Topázio e o engenheiro Galina, nosso secretário de Infraestrutura, nos determinaram que fosse feito um estudo. Então, como isso depende de contratação de empresa especializada para contratação de guindastes, né? Nós ainda não temos um prazo estipulado. Primeiro de tudo, nós temos que reacender a sinalização existente para depois fazer a retirada. Nós não podemos retirar e deixar o pedestre descalçado de fazer uma travessia com segurança. Então, primeiro, vamos dar vida nova a essas faixas de pedestre e depois sim a gente faz a retirada da passarela. Diretor, para finalizar, o Ministério Público pediu a interdição em 5 dias para que seja feita a obra. Embora vai levar um tempo para essa viabilidade, se estuda interditar a passarela? Sim, a interdição nós vamos tentar fazer imediatamente. Perfeito. Obrigado, diretor. Nada. Aí o diretor, então, Ferrari, conversando com a gente. O desmonte, digamos assim, da passarela vai levar um tempo, mas está confirmado. Ela vai ser interditada para não ser mais utilizada pela comunidade, por aqueles que precisam atravessar. É claro, está aqui feito, né? Pedi para o Dilnei terminar aqui mostrando. A faixa de pedestre está aqui, com os semáforos todos sincronizados, dando segurança. Agora, é claro, é aumentar a segurança do entorno, com iluminação, com estrutura, para que de fato não precisem mais contar com esta passarela aqui presente. Volto com vocês aí no estúdio. Maristé, Fernando. Falou e disse, Tiagão, parabéns pela informação ao vivo. Já a reportagem do SBT rodando as ruas da Grande Florianópolis. Tiago, tá me ouvindo bem, Tiago? Vou pedir um favor para você. Pega a nossa unidade móvel, anda mais 2 quilômetros, anda mais 2 quilômetros para frente aí. Vamos lá fiscalizar ao vivo a rótula do Córrego Grande. Está aí pertinho de você, aproveita que você está aí no entorno da Universidade Federal de Santa Catarina. Toca mais 2 quilômetros para frente e daqui a pouco eu te chamo. Obra aguardada, duplicação. Vamos ver se está andando por lá. 3 atrasos em prazos de entrega. Já que o Thiago está aqui, é ao vivo? Vamos lá, Maristé. Vamos para lá. Agora a gente vai para a região oeste, Fernando. Vamos falar com a população de Xanxerê, no oeste do estado, que já contabiliza os estragos causados pelas fortes chuvas e os vendavais também dessa última terça-feira. Agora tem imagens ao vivo e a nossa equipe está lá na cidade para mostrar a destruição dos ventos, Fernando, que atingiram até 120 km por hora. Se tiver já a imagem gravada, pode dividir tela, você vai vendo com a gente o jornalismo ao vivo do SBT chegando mais cedo, hein? 11h30 da manhã, para você saber primeiro. 11h43, agora o relógio marcando. A gente já está ao vivo lá no oeste, a imagem que você está vendo agora, tomando a tela do SBT, olha a destruição da casa, o poste chegou a cair. Minha gente, no município, alguns locais registraram alagamentos e outros ainda sofrem, viu, com danos causados por todo esse vendaval. É o que acontece agora ao vivo. Olha o prejuízo para essas famílias. Bastos, conta pra gente os prejuízos já sendo contabilizados. Teve feridos, hein, Bastos? Bom dia. Olha, Fernando, muito bom dia para ti, a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. São imagens ao vivo aqui de Xanxerê, do bairro João Winkler, e a gente pode ter uma noção dos estragos que essa microexplosão acabou atingindo aqui o município no começo da tarde, da última terça-feira, de ontem, na verdade, por volta das 2 horas da tarde. A gente vê ainda, né, o telhado dessa casa praticamente destruído. Não é? Esse poste também que vocês acompanharam agora também foi quase arrancado aqui da rua. Não tivemos feridos, né, Fernando, por sorte, está tudo sob controle por aqui também, mas o estrago foi muito grande. Nós tivemos agora pela manhã também aqui, e essa rua onde nós estamos agora não tinha mais nada, não tinha nem como caminhar por aqui, porque toda a estrutura desse barracão que ficava aqui nessa empresa veio abaixo. A gente vê também a parede desse barracão que também acabou caindo por causa desses fortes ventos que chegaram a 115, 120 km por hora. E nós conversávamos com alguns moradores aqui próximos de Xanxerê, aqui próximos ao que aconteceu aqui. Essa é uma das principais ruas que vai até o aeroporto aqui da cidade. Ela está bloqueada, parcialmente bloqueada agora, porque a gente vê
muitos restos, na verdade, né, muito entulho por aqui ainda que está sendo retirado. A empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica veio aqui também, precisou retirar, inclusive cortar a energia elétrica por causa, aí, correndo sério risco de curto-circuito, não é? Nós conversamos então, Fernando, com alguns moradores agora pela manhã que relataram para a gente mais detalhes. Eles estavam em casa e puderam aí presenciar esse susto, né, esse estouro que aconteceu ontem à tarde aqui em Xanxerê. Vamos ver. Isso aí foi uma coisa horrível, muito, para quem nunca passou por isso, foi assustador. Apenas foi rápido, né, mas assim, quando a gente viu o estouro que chegou de tremer a casa da gente aqui, o estouro foi grande, daí foi assustador. Mas como o vento era forte, chuva e arrodeava, tipo uma fumaça, não dava para ver, a gente ficou assim, né? Mas no que acalmou um pouco, a gente espiou pela janela, viu aquela barbaridade e tudo no chão, escorado nas casas dos vizinhos aí. Foi muito, muito feio de ver. E rápido. Não dá tempo nem de você pensar o que pode ter acontecido, que já foi. Mas só que veio tudo coberto em cima da nossa casa ali, mas não atingiu nada. Só estragou um pouco o portão, as arvinhas aí, mais nada. O senhor estava em casa na hora dessa chuvarada, desse vento? Nós estávamos em casa. O susto foi grande. Foi um susto muito grande. Pelo amor de Deus, eu achei que era um tornado que vinha rolando para baixo. Foi um susto, meu Deus. Teve chuva e também teve um vento muito forte, né? Muita chuva e vento. Não dava para ver nada ali para cima, de tanta chuva. E daí quando acalmou a chuva, a gente veio na janela e viu isso aí. Quando a senhora veio aqui, saiu na janela e olhou aquilo ali, o sinal de destruição mesmo, né? Com certeza. Meu Deus, nós se apavoremos. Por causa do vizinho, né? Se ele estava em casa. Olha só, Fernando, Maristério, a todos que acompanham, né? Agora o trabalho aqui também está sendo de retirar os escombros todos, né? Que foram atingidos por causa desses ventos fortes aí, tá? Já foi descartada, inclusive pela Defesa Civil, a possibilidade de um tornado atingir o município. A Defesa Civil enviou um alerta ainda dizendo que foi uma microexplosão que atingiu aqui a cidade. Nós vamos devolver ao estúdio agora, Fernando, Maristério, e depois a gente retorna por aqui com o coordenador regional da Defesa Civil, que vai trazer mais detalhes para a gente e explicar também sobre esse fenômeno que atingiu aqui o município de Xanxerê na tarde desta terça-feira. Fernando, Maristério. Ventos muito fortes, né? Como o Felipe disse, 115, 120 quilômetros por hora destruíram, gente, vários pontos ali da cidade, né? Várias estruturas, construções. Como vocês podem ver nas imagens, é até difícil da gente entender como é que o vento consegue fazer isso. É impressionante. É impressionante, né, Fernando? 11h47 da manhã, a gente lembrava aqui no estúdio, há 6 anos aproximadamente, um outro vendaval varreu a cidade de Xanxerê, região oeste também. E por lá, esses fenômenos são mais frequentes, infelizmente. Ainda hoje, com a Defesa Civil, a gente vai entender o que está sendo feito para ajudar essas famílias. Segura o PC está em rodeio me chamando. Segura um pouquinho o PC, eu já vou para lá, mas antes eu quero mostrar a situação de Rio Negrinho, no norte do estado. Maristério. Pois é, gente, por lá também uma forte chuva atingiu a cidade na noite dessa terça-feira. O acumulado total chegou a 82 milímetros. O Luiz Felipe, ele está ao vivo, vai trazer as informações, falando da situação na cidade neste momento. Muitos estragos também, né? Alagamentos, tiveram famílias também desabrigadas. Conta pra gente, Luiz. Bom dia pra você. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Maria, a situação agora está mais tranquila porque o tempo deu uma firmada aqui no norte do estado, mas ontem essa forte chuva causou estragos ali na cidade de Rio Negrinho, estradas alagadas e também deslizamentos ali na cidade. Por conta dessa forte chuva, o atendimento foi suspenso no CEMEI Clara Luz, no bairro Quitandinha, porque não dava para fazer nenhum atendimento por conta dessa forte chuva que atingiu a cidade. Por conta disso também, 7 ruas ficaram interditadas. Eu vou pedir para a nossa produção colocar para a gente na tela quais são essas ruas. A Rua Jorge Lacerda, no bairro Serra Marte, Rua Otília Virmon de Olsen, no bairro Cruzeiro, Rua São Bernardo, também no bairro Cruzeiro, Rua Emílio Witt, no bairro Bela Vista, Rua Dom Pio de Freitas, no centro, Rua Fritz Klosterman, no centro,
e Rua Antônio Alves de Araújo, no bairro Vila Nova. A Prefeitura de Rio Negrinho também nos informou que, caso aconteça mais deslizamentos ou você necessite da ajuda da Defesa Civil, basta entrar em contato no telefone 3646-3618, 3646-3618 e no WhatsApp 47 99277 6799. A Prefeitura nos informou também, Maria, que até o momento não houve pedidos de abrigo por parte dos moradores. Mas essa chuva acabou causando bastante estragos ali na cidade de Rio Negrinho, que fica cerca de uma hora e meia aqui de Joinville. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Fica bem próximo ali, né? Joinville, na região mais do Planalto Norte, ali Rio Negrinho, mas a chuva pegou em cheio a cidade. Obrigada, viu, Luiz, pelas informações. Ele passou os telefones aí para emergência, ainda estão aparecendo aqui embaixo. Qualquer coisa que precisar, a Defesa Civil, a Prefeitura, vão atender a comunidade. 10 para o meio-dia, a cidade de Rodeio vive uma tragédia. Infelizmente, 3 pessoas perderam a vida, 3 pessoas da mesma família, o pai e 2 crianças. Mais uma vez, o município foi afetado, duramente castigado por fortes chuvas. O nosso PC está lá, viajou até o local e vai mostrar pra gente os estragos. As imagens tem por aí, antes do PC, 9 para o meio-dia. Vamos assistir com a gente, PC, e você vai trazer a situação atual da cidade neste momento. Eu quero mostrar para o pessoal de casa, olha só a força da água, minha gente. Mais uma vez, ruas alagadas, deslizamentos de terra e pessoas perdendo a vida por conta desse mau tempo. Olha só o tamanho desse deslizamento. Confirmando para você, mais uma morte foi anunciada, infelizmente agora pela manhã, a de uma criança, já são 3. O PC está comigo e vai mostrar a situação atual da cidade neste momento, nesta manhã, Maristé. Pois é, e agora os bombeiros trabalham para localizar o corpo de uma menina de 1 ano e meio. É isso mesmo, PC? Ainda tem desaparecidos? Bom dia. Bom dia, Maristé. É isso mesmo, uma menina de 1 ano e meio. Até vou mostrar, pedir para o Marquinhos mostrar, lá ao fundo. Lá ao fundo a gente vê bombeiros militares, bombeiros voluntários da cidade de Ascurra, de Rodeio, de Timbó e também militares do Corpo de Bombeiros de Blumenau realizam buscas. Já são 6 horas de buscas pelo corpo da menina de 1 ano e meio. A irmã dela, de 4 anos, e o pai, de 30 anos, foram localizados nesta manhã. A cidade de Rodeio, a população, é um dia difícil para a população de Rodeio. A cidade amanheceu irreconhecível. Rastros de destruição pelas chuvas de ontem à noite estão por todos os cantos. 80% da área urbana da cidade ficou castigada e ficou alagada. E pelos morros, vários deslizamentos de terra foram registrados, viu, Maristé? Um deles, o mais grave, aconteceu aqui nesse local, aqui nesse ponto onde nós estamos. Marquinhos, vamos mostrar? Uma avalanche ontem à noite aconteceu lá em cima, lá naquela área, lá no morro, na chamada região de Picos Diamantina. Lá, uma avalanche arrastou e destruiu uma casa. No momento do deslizamento de terra, 3 pessoas estavam no interior da residência. Esse homem de 30 anos e as 2 crianças, uma de 4 e uma de 1 ano e meio. 700 metros para baixo, 2 corpos foram encontrados nesta manhã, Marquinhos. O corpo do homem, do pai, foi localizado ali perto daquelas bananeiras. O morador daquela casa lá ao fundo foi quem encontrou. E ele conversou conosco nesta manhã. Eu não sei como é que eu estou conseguindo me controlar, mas é um choque chegar aqui, clarear o dia e ver um corpo deitado ali, não é fácil. Aí até na hora eu fiquei em dúvida, chamei a minha esposa, perguntei o que tu acha, é ou não é? Dela disse, eu acho que é. Aí porque a gente via que o pai estava com a mão assim, né? Aí eu chamei meu vizinho ali, que é o Sargento Oliveira, ele já foi policial, tá ali aposentado agora, mas é da polícia, né? Ele foi lá pertinho e disse, não, realmente é. Daí ele já ligou para a polícia e começaram a vir aí para já recolher o corpo. Já são mais de 6 horas de busca, né? Então o corpo do homem e do pai de 30 anos foi localizado. A da filha de 4 anos também pouco depois foi localizada aqui perto, onde estão os militares do Corpo de Bombeiros. E agora eles seguem essa busca pelo corpo da criança de 1 ano e meio. Agora há pouco
eu conversei com o capitão Pamplona, do 3º Batalhão de Bombeiros de Blumenau, e ele falou sobre o cenário que encontrou aqui nesta manhã. Nós encontramos um deslizamento de grandes proporções, que ele atingiu uma casa onde morava uma família de 4 pessoas, sendo que havia 3 pessoas dentro dessa casa nesse momento. Esse deslizamento levou essa casa para dentro de um córrego que ficava logo abaixo, e esse córrego arrastou toda essa terra, entulhos e inclusive pessoas por cerca de 600, 700 metros abaixo até mais ou menos essa região que a gente está aqui, que inclusive mudou o curso da água de tão poderoso que foi o deslizamento que a gente está encontrando aqui, com infelizmente vítimas fatais que a gente já encontrou algumas. Portanto, é um dia muito triste, difícil para a população de Rodeio, né, que contabiliza prejuízos. A chuva de ontem à noite, 220 milímetros em 2 horas. Em 2 horas e meia choveu o que é previsto para chover todo um mês. Uma chuva para 2 meses praticamente, choveu em 2 horas apenas. Agora há pouco o prefeito da cidade disse que vai precisar de muita ajuda da Defesa Civil do Estado, do governo federal, para reconstruir o município de Rodeio, duramente castigado pelas chuvas de ontem. Voltamos ao estúdio. Obrigada, PC, pelas informações. A gente segue ali com imagens também mostrando os bombeiros, né, na busca dessa criança, dessa menina de 1 ano e meio ainda, que está desaparecida na cidade de Rodeio. Infelizmente, 3 pessoas já faleceram nessa tragédia. E agora, Fernando, existe um alerta, né, uma preocupação de que essa chuva ela volte ainda hoje. Com esse solo encharcado, né, com todo esse deslizamento, essa enxurrada que veio aí, avalanche, né? Foi assim que o PC falou. Então fica esse alerta para as famílias que estão aí também na região. 4 para o meio-dia, chega a apertar o coração. O PC, ele está em Rodeio, vai acompanhar as buscas e daqui a pouco volta com a gente ao vivo aqui para atualizar essa situação e também mostrar os investimentos que agora, inclusive o prefeito já pedindo, solicitando, os investimentos que serão destinados para a cidade de Rodeio. O JP está na Defesa Civil Estadual de Santa Catarina para a gente entender o seguinte, JP, em instantes, perfeito, o JP, em instantes, vai trazer para a gente aqui a informação de como a Defesa Civil está justamente analisando as próximas horas. Existe a previsão de mais chuva para algumas regiões de Santa Catarina. Principalmente, o que será oferecido de ajuda para esses municípios? A sua casa também foi afetada? Daqui a pouco eu converso com o JP, que já está posicionando na Defesa Civil para trazer ao vivo essas informações. Falando em Defesa Civil, Roberto Azevedo já está com a gente aqui. Roberto, na década passada, o próprio governo do estado investiu em radares meteorológicos. O mais recente, o de Lontras, instalado no governo Colombo. Esses equipamentos estão trazendo algum tipo de informação que possa prevenir, na sua opinião, esses estragos? E mais, né, essa mudança que o governador Jorginho Melo está promovendo na Defesa Civil, passando para a Defesa de Proteção, né, e Defesa Civil, pode surtir algum tipo de interferência, prevenção de fato e mudança desses acontecimentos aqui para Santa Catarina? Roberto, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Olha, a Secretaria não é só uma questão de nomenclatura, Proteção e Defesa Civil, comandada pelo Coronel Armando, que é um coronel da reserva do Exército Brasileiro, foi deputado federal, tem expertise em agir nessas questões de tragédia. Ontem, perguntei para a vice-governadora Marilise Bem, delegada Marilise, sobre exatamente esse ponto, o batismo dos governos de Santa Catarina, tanto ao final do ano quanto no início do ano, quase sempre com uma tragédia climática. E ela disse que o próprio Coronel Armando e a equipe da Defesa Civil estão preparando, sim, uma reformulação na atuação. Quanto aos radares, a questão da ação deles é limitada. Eles são radares, eles conseguem captar alguma coisa. Em relação à chuva, eles podem até fazer uma previsão. E ontem eu lembro que até o governador Jorginho Melo gravou um vídeo lá na Defesa Civil, ao lado de um técnico, e foi criticado por algumas pessoas. Ah, mas o governador está sendo alarmista. Não, ele estava dando um extrato a partir do que estava sendo observado pela Defesa Civil do ponto de vista meteorológico. É realmente uma situação grave.
E não há previsão, e aí é com a Maria Esther daqui a pouco, de que esta situação minimize. Tem mais chuva vindo por aí. Então, o radar é limitado, ele não consegue prever, por exemplo, a questão de Xanxerê, que aí microexplosão. Pode ser microexplosão, pode ser um tornado, aí não consegue prever. E as imagens são, gente, devastadoras, né, meu irmão? As imagens que a gente mostrou para vocês aqui ao longo desta primeira etapa do nosso meio-dia são devastadoras. O nosso Roberto comentando aqui os estragos e também essa mudança que pode surtir com a nova estrutura justamente da Defesa Civil. Tem um pitaquinho que a gente tem que dar. Está na hora dos prefeitos destas regiões, associação de municípios, se conscientizarem do seguinte: não dá para tapar o sol com a peneira. Desculpem o trocadilho em cima de uma tragédia, mas você tem que preparar a cidade para evitar que sejam feitas construções em determinadas áreas de risco, como aconteceu lá no Baú, em Gaspar, há muito tempo. Realmente o escorregamento do morro faz com que isso seja grave. Então, tem que dizer, pessoas não podem morar aqui. Tentar minimizar o problema. Para fechar, nossa coluna de política lá por volta de 20 para 1. Um dos destaques, Roberto. Celesc, tem reunião na sexta, não é mais na quinta, é na sexta. Sai ou não sai o novo presidente? Vamos saber. Daqui a pouco, então. Nossa coluna de político, Roberto volta, aí sim para ampliar os assuntos da política, lá por volta de 20 para 1 aqui no nosso meio-dia. Até lá, Roberto. Vamos seguir. O JP Cardoso está comigo agora sim na Defesa Civil para trazer informações, como os radares estão prevendo, viu, JP? Esses acontecimentos climáticos, essa destruição que Santa Catarina está vivendo desde o ano passado, gente, quando é alagamento, é deslizamento, é vento forte, é granizo, é seca. O que é isso? Está acontecendo de tudo aqui no nosso estado. E principalmente, previsões para as próximas horas, JP. Santa Catarina precisa manter o alerta e o que será feito agora para repassar ajuda a essas pessoas? É contigo a entrevista ao vivo aqui no nosso meio-dia. JP, bom dia. Olá, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham em toda Santa Catarina. É mesmo, né, Fernando? Mais uma vez, Santa Catarina aí sendo, o nosso estado sendo assolado por causa das fortes chuvas. Então, nós estamos aqui na sede da Defesa Civil de Santa Catarina e para falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Coronel Armando Schroeder, que é o secretário de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Aliás, o novo secretário da Defesa Civil de Santa Catarina. E nós estamos diante dessa situação, secretário, e nós queremos saber se nós já temos aí um balanço de qual região foi a mais afetada, se nós temos um balanço de feridos, de mortes, como que está a atual situação aqui em Santa Catarina? Bom dia. Bom dia, nós estamos já numa situação de alerta, prevendo o nosso setor de meteorologia chuvas intensas no dia de ontem. Ontem, inclusive, o governador Jorginho esteve aqui e gravou junto alertando a população do risco de chuvas intensas. A previsão era que fosse no Planalto Norte, na região norte e chegando aqui próximo da Grande Florianópolis, então a parte do leste do estado. E com chuvas na outra parte, prevendo também o litoral, o Vale do Itajaí e chuva no resto do estado. Isso acabou se confirmando. Nós tivemos um primeiro incidente em Xanxerê, onde houve uma chuva muito intensa, destruiu um galpão nas cidades lá, mas ficou localizado nisso. Nós tivemos chuvas no norte, no município de Rio Negrinho, onde houve um alagamento. As imagens percorreram, imagens feitas por populares percorreram aí, mas isso logo baixou. E a área de maior intensidade foi a área de Rodeio, Ascurra, Timbó e Indaial. Essa área concentrou uma forte precipitação de chuva, nós tivemos 170 milímetros de chuva em 12 horas, é um volume muito expressivo e fácil a gente vir ao longo do tempo tendo muita chuva no verão, afetou lá a parte da vegetação e houve deslizamentos em Timbó e alagamento também na região de Ascurra. Esse deslizamento e o alagamento, ele provocou mortes. Nós tivemos ali ainda confirmado 5 pessoas desaparecidas, já foram localizadas 3 em Rodeio, foram localizadas 3, ainda 2 em Rodeio, tem mais 2 a ser localizadas e uma em
A partir de Quantas mortes confirmadas até o momento? Mortes confirmadas e 2 pessoas ainda desaparecidas, a gente está procurando dessas aí. Coronel, a gente tem, aqui em Santa Catarina, tem possibilidade ainda de vir fortes chuvas? Como é que está esse alerta nesse momento? Ainda em relação à chuva de ontem, nós tivemos uma interrupção total da BR-470, nós estamos sem a mobilidade lá, está sendo feito um desvio para carros pequenos, tá? Ao lado, mas a BR-470, ela está, nesse momento, interditada, o DENFRA já está trabalhando nisso lá, DENIT, e a gente espera no maior tempo resolver isso. E a previsão de chuvas, ela permanece, nós temos previsão de continuidade de chuvas amanhã, um pouco menor essa quinta-feira, mas e na sexta voltar às mesmas condições que nós tivemos nessa quarta-feira. Com isso, a gente tem que dar o alerta à população para que aqueles que moram em áreas de risco façam contato com a Defesa Civil do município, que vendo qualquer alteração, rachadura, muro próximo ou possibilidade de deslizamento, converse com a Defesa Civil para ficar saindo da residência preventivamente. Então essa é uma recomendação da Defesa Civil. Sabemos que as chuvas vão prosseguir, infelizmente nós estamos num período de muita chuva no nosso verão e a gente tem que ficar atento o tempo todo. Então aqueles que tiverem algum problema, liguem para a Defesa Civil, para os bombeiros, 193 e 199, para a gente poder orientar. Tá certo. Muito obrigado, Coronel Armando Schroeder, que é o secretário de Proteção e Defesa Civil aqui de Santa Catarina. Então, fica o alerta, Fernando, aí para toda a população, para todo o estado de Santa Catarina, tomar muito cuidado agora, principalmente quem mora em região de risco. E a gente segue acompanhando daqui. Fernando, é contigo aí. Obrigado, JP. Obrigado. Defesa Civil, ainda hoje, o Bastos traz também a Defesa Civil lá do Oeste. A gente vai entender lá como os investimentos vão chegar, esse reforço importante. Na edição desta quarta-feira, nós vamos exibir aqui o trabalho de apuração da Morgana Fernandes, mais uma denúncia grave envolvendo uma creche da Grande Florianópolis. O que você vai ver são crianças que foram colocadas no canil de castigo. A denúncia vai para o Ministério Público. Dá só uma olhada como as crianças chegavam em casa. Uma creche de São José está no centro desta denúncia. As famílias conversaram com a Morgana e ela teve acesso também ao boletim de ocorrência registrado por uma ex-funcionária. Ela começou a trabalhar, entendeu o que estava acontecendo e rapidamente pediu demissão e foi na polícia denunciar os fatos. Olha o rostinho da criança. Extremamente grave essa denúncia que a Morgana Fernandes apurou pra gente e vai trazer com detalhes daqui a pouco aqui no nosso meio-dia. Vamos falar da rótula da UFSC, dona Maristela. É a rótula do Córrego Grande, né? Que virou uma dor de cabeça, gente, para os moradores. Há 10 anos, isso mesmo, 10 anos que os moradores esperam a realização dessa obra. Aí tiveram que pagar indenização para as casas que estavam lá, executar o projeto, os trabalhos começaram. Será que finalmente a rótula, para quem pega ali da UFSC no sentido Lagoa da Conceição, você conhece esse trecho, né? Será que vai sair do papel? Olha o Thiago chegando com a gente ao vivo, como prometido na primeira participação dele, agora mostrando os trabalhos lá na rótula. Será que tem trabalho, Maria Esther? O que você acredita aí? Estamos curiosos para saber, viu, Thiaguinho? Conta pra gente. Que placa já tem, né? Quando é que começa essa obra? Verdade, Maria, Fernando. Placa já tem, mas não tem ninguém trabalhando ainda. Agora, o cenário é diferente da última vez que a gente esteve aqui, com as casas ainda aqui no local, né? Nesse momento já não existem mais as casas, desde setembro elas foram retiradas daqui e a placa já está aqui, ó. Embora a gente chame aqui a rótula do Córrego Grande, mas era conhecido também como a rótula da Fazendinha. Vamos às datas aqui, ó. Olha o TAC quando foi feito. Beleza. 6 de maio de 2013 foi feito o termo de acordo de conduta, né? Com todas as construtoras aqui do entorno, fazendo com que ele se obrigasse a construir essa rótula. Agora vai a previsão aqui. 26 de julho de 2023. São 10 anos e 2 meses para a previsão para esta rótula ficar pronta. Olha o que já teve de acidente, de transtorno, de problemas aqui. Ivan, que é aqui morador da Associação de Moradores do Jardim Albatroz, será que agora vai, Ivan? Conta pra gente.
Espero que sim, né, Thiago? Boa tarde a todos, né? É uma luta tremenda, são 10 anos lutando, né, para a construção dessa rótula, para a melhoria do trânsito de toda a área, mobilidade de toda a nossa região, um trânsito fluxo gigante para a Lagoa da Conceição, também para a UFSC, né, mais a subida para o Poção, isso é muito complicado, né? Esse daqui, sem essa rótula é difícil, até agora está passando aqui o nosso ônibus aqui, o transporte público. Vamos interromper aqui para vocês verem a dificuldade, o Dionei mostra pra gente, olha a dificuldade que o ônibus tem que fazer para acessar em direção ali à Lagoa da Conceição. Esse aqui foi reto, esse não dobrou, foi reto. Mas Ivan, olha só, a gente precisa de uma informação assim mais precisa. O último documento que vocês têm aqui informando sobre o início das obras, ele existe? Existe um documento, esse documento foi protocolado, né, enviado pelas construtoras, né, começando pela Dimas, que encampa a construção. Lembrando que não é o poder público que vai construir, o poder público, a Prefeitura de Florianópolis, deveria indenizar as pessoas que eram proprietárias desses imóveis. Isso foi feito ano passado, tanto é que foi dada a liberação e dia 24 de setembro foi feita a limpeza do terreno. A partir daí, a obrigação da construção é das construtoras. E elas encaminharam agora no final do ano, depois de a gente mobilizar novamente, um cronograma de etapas. E esse cronograma diz que até o dia 30 desse mês de janeiro é para a contratação da empresa que vai fazer a obra e a partir do dia 1º de fevereiro deve-se 120 dias úteis pelo cronograma passado pelas construtoras é que será realizada a obra. Por isso a previsão que a gente coloca aí de julho de 2023, 10 anos após o início e assinatura desse TAC, né, de todas as condicionantes que deveriam ter, passou a ser 10 anos, vai dar, né, para essa construção. Ivan, bom, Maria Esther, Fernando, nós vamos ficar na expectativa também. Por diversas vezes viemos aqui, ficamos, né, e anunciamos que iria começar. Agora nós vamos confiar de que 10 anos depois comecem as obras e em julho seja entregue para a comunidade. Tá tudo pronto por aqui para começar a obra, viu? Não tem mais residência, não tem mais nada, é só começar. Vamos esperar então, Ivan, vamos ficar na expectativa. E claro que a gente vai ficar em cima. É a rótula do Córrego Grande. E aí, será que agora vai? Ô Thiago, e tem trânsito lento aí, né? Mostrando a importância dessa rótula. A câmera passou pelo trânsito ali. Olha aí, pedi pro Dinei mostrar aqui pra gente. Aí estão vindo os motoristas que vêm da Lagoa, ó. Olha aí, ó, como é que tá o trânsito aí, ó. Isso, e quem tá indo a moto lá, ó, tá indo no sentido UFSC Lagoa. Tá lento, hein, Thiagão? Tá lento, bastante lento, Fernando. Inclusive agora quase um acidente aconteceu aqui do nosso lado, quase que aconteceu. Mas vocês viram que o trocamento aqui é muito difícil, ó. Quem vem da Lagoa, aqui o pessoal que vai acessar também já fica esperando, aqui o Dinei para a esquerda. Olha a dificuldade, aqui na verdade é um entendimento entre os motoristas, né? É o bom senso que por vezes não existe e os acidentes acontecem. Realmente não tem sinalização, não tem semáforo, é aquele tumulto todo. Olha só, nesse momento, ó, tudo parado para o veículo sair do estacionamento, enfim. Precisa realmente da rótula. Vamos ver se 10 anos depois o Ivan comemora junto com toda a comunidade aqui do entorno, Fernando. Obrigado, Thiago. Muito bom. Esse aí é o bololô que a gente tem que mostrar, viu? Para resumir a importância dessa obra aí. Exatamente. Essa rótula vai fazer toda a diferença nesse trânsito aqui, ó. Toda hora, em poucos minutos que a gente está ao vivo ali, quantas vezes esse trânsito já parou? Obrigado, Thiago Pires, pela informação. Dinei Pacheco na cinegrafia. Agora, 12h12, o prefeito de Orleans e a Secretaria de Educação informaram que a escola Costa Carneiro, que está interditada desde maio do ano passado, depois de um deslizamento, vai voltar a receber alunos a partir de fevereiro. Vamos para lá conversar com a Emanuela Justino? Ela está ao vivo do local para falar sobre a situação da escola. Manu, eu lembro quando você entrou aqui ao vivo mostrando, né, aquele deslizamento, que a escola tinha ficado interditada. Vai voltar a funcionar? A escola já foi reestruturada, passou por uma obra. Qual que é a situação neste momento? As crianças vão voltar em segurança para a sala de aula? Bom dia. Oi Maria, bom dia para você, bom dia Fernando, todo mundo que está acompanhando a gente. Está previsto então para os alunos retornarem no dia 8 de fevereiro. A gente está aqui na parte de trás da escola Costa Carneiro. A gente mostrou em setembro, né? A gente mostrou a situação, como é que estava essa parte de trás. Como a gente percebe ali nas imagens, a parte ainda continua a mesma coisa. Ontem, nas redes sociais, o prefeito aqui de Orleans, Jorge Có, junto com a diretora da escola e também o responsável pela Defesa Civil aqui na região, fez um vídeo, né? Eles fizeram um vídeo falando do retorno dos alunos. A gente vai acompanhar esse vídeo agora. Dia 8 de fevereiro, aguardamos todos os alunos. Vamos ter, sim, toda a segurança, né, Rosinei?
pela Defesa Civil, vamos colocar todos os tapumes, vamos deixar a escola adequada para receber os 558 alunos da Escola Costa Carneiro. Bom, como a gente ouviu, são 558 alunos. Como a gente está vendo ali nas imagens, ainda continua a situação muito parecida com aquela de setembro. Estou aqui com o Edson, que é o coordenador municipal da Defesa Civil, que vai falar para a gente como é que vai se dar, Edson, esse retorno, né? Já que a gente vê que a situação continua a mesma, como é que vai ser esse controle dos alunos, porque são alunos do ensino fundamental, então a gente olhando aqui de trás realmente tem essa parte que parece ter um risco. Como é que vai ser a organização para que não aconteça algo pior nesse local? Bom dia a todos. Então, a gente, segunda-feira, juntamente com o pessoal da Defesa Civil Regional, juntamente com o pessoal da Secretaria da Educação aqui do Estado, a engenheira da sede. Então, a gente andou fazendo uma vistoria do local para acompanhar, para mostrar para o pessoal que desde maio, né, faz aproximadamente 8, 9 meses, a escola ainda não teve a parte do fundo, não teve nenhuma trinca, nenhuma rachadura, e a gente, de comum acordo, a gente resolveu liberar a escola, a parte da frente, né, para que retorne as aulas do estado normal, né? Então a gente vai isolar essa parte dos fundos, essa parte do fundo com tapume, e também a gente vai colocar placas de identificação, de orientação para os alunos no início do retorno das aulas, para a questão de segurança dos alunos que vão frequentar essa escola. Então, só para o pessoal entender, essa parte que a gente está vendo é a parte de trás, o que vai ser utilizado, que os alunos vão ir novamente, vai ser a parte da frente só. Isso mesmo, então a parte de trás que está condenada, que está interditada, né, a gente vai isolar, né, e só vai utilizar a parte da frente. Então a gente quer preservar a questão de segurança dos alunos, então a gente vai isolar com tapume e questão de placas de identificação. Então a parte da frente vai ser utilizada normalmente para início das aulas dia 8 de fevereiro. Muito obrigada, Edson, que é o coordenador da Defesa Civil aqui do município. Lembrando que durante esse período, desde maio do ano passado, os alunos estavam tendo, então, uma outra aula em outra instituição de ensino. Então, eles eram deslocados com o transporte público e agora vão voltar para cá. E segundo a gente conversava aqui um pouquinho antes também, a ideia é que nos próximos meses o terreno seja regularizado, né? Porque como a gente vê, acaba sendo uma descida, aquela parte ali de deslizamento. Então, a Defesa Civil também vai fazer um trabalho para poder regularizar o terreno. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Manu. Obrigada pelas informações. Um bom retorno, né, para os alunos aí da Escola Costa Carneiro, em Orleans. Agora o Bastos tem uma informação de última hora com a Defesa Civil lá do oeste do estado, viu? Porque uma informação foi confirmada. De fato, microexplosão. Foi o que aconteceu em Xanxerê, Maristé. Pois é, os fortes ventos deixaram rastros de destruição e o Felipe vai chegar agora com essas informações. Inclusive, já vê com a Defesa Civil se existe risco de um novo fenômeno nessa chuva que está prevista ainda para hoje, para amanhã, para os próximos dias, né, Felipe? Olha, Maristela, a gente vai conversar agora com o coordenador regional da Defesa Civil, o Luciano Peri, que vai confirmar para a gente, então, a passagem desse fenômeno aqui no município de Xanxerê, na verdade, essa microexplosão. Mas tem detalhe importante, para as próximas horas deve ter chuva novamente aqui em Xanxerê, viu? Peri, então, confirmou essa informação que já havia sido divulgada no começo da manhã de hoje, essa microexplosão que é diferente de um tornado que se levantou essa hipótese até poucas horas atrás, né? Bom dia. Bom dia. Então, a Defesa Civil de Santa Catarina, por parte da nossa Coordenadoria de Monitoramento e Alerta, fez análise das imagens, fez a análise das imagens do radar e identificou que nós tivemos nessa condição aqui uma microexplosão. É importante dizer que esse é um evento que pode acontecer, né? Como nós tínhamos os alertas meteorológicos emitidos, principalmente para o início da tarde de ontem, do risco de temporais isolados, rajadas de vento. Então, infelizmente, acabou se confirmando. Esse processo de microexplosão é um evento que caracteriza-se, né, por uma camada de ar, uma rajada de ar descendente muito grande, que fica na base da nuvem e ocasiona esse tipo de dano, como a gente viu aqui na empresa e nas residências. O que dá para diferenciar essa microexplosão do tornado propriamente dito? Até porque Xanxerê já teve esse tornado aí em 2015, né? O que diferencia um do outro, Peri? Então, a microexplosão é uma rajada de vento de forma descendente, então de cima para baixo, e o tornado nós temos lá aquela questão da nuvem funil, onde que você tem ela, né, num formato de funil girando. Então, essa é a principal característica que tem. Além disso, claro, os danos, que muitas vezes, dependendo do tipo do tornado, dependendo da intensidade do tornado, pode ser ainda maiores do que a microexplosão. Para a gente finalizar também, já
aproveitando, passando a previsão do tempo para os próximos dias, próximas horas, a gente conversava também aqui, que aqui, principalmente em Xanxerê, tem riscos de novas de chuva, inclusive com ventos também. Então, a Defesa Civil de Santa Catarina atualizou o boletim meteorológico e para a nossa região, né, a partir do meio-dia, a gente tem a condição novamente, né, das pancadas de chuva isolada, o risco de temporais isolados, que é uma característica que nós temos agora principalmente no verão, né, seguido da rajada de vento, o risco do granizo isolado. Então é importante que a comunidade acompanhe os alertas meteorológicos da Defesa Civil e qualquer situação de emergência acione o Corpo de Bombeiros através do 93. Tá certo, obrigado então ao Peri, esclarecendo um pouquinho da passagem desse fenômeno que aconteceu aqui em Xanxerê. E a gente só olhar a nuvem lá atrás, já está se formando, viu? Tem previsão de chuva nas próximas horas aqui em Xanxerê. Fernando, Maria Esther. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações ao vivo de Xanxerê, né? A cidade que sofreu muito com os fortes vendavais e continua o alerta. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes da previsão do tempo. Importante a gente mostrando mais uma vez, primeiro a Defesa Civil Estadual, agora a Defesa Civil lá do Oeste. A Cris mostrando para você a imagem, né, chocante do Oeste e a Defesa Civil, o mesmo plano explicando o que será feito. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Vamos para o Pontal Norte agora, vamos para... Balneário? Balneário Camboriú, Pontal Norte. Sabe qual é o problema lá, não? A falta de segurança, meu amigo. Agora a cidade está assim, está cheia. E aí a preocupação. Atenção, moradores, hein? Moradores e digo mais, e turistas de Balneário Camboriú. Por questões de segurança, a partir de agora, o deck do Pontal Norte deve ficar fechado das 9 até as 6 horas da manhã. 9 da noite, 6 da manhã. Deixa eu trazer a Cris Pinheiro com todos os detalhes desta informação. O que está acontecendo de errado lá, hein? Para essa medida tão enérgica de fechar o Pontal Norte, Cris? Conta pra gente. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Então, Fernando, o Pontal Norte, se você já veio em Balneário Camboriú, você sabe que é um ponto turístico gratuito. De lá a gente tem a possibilidade de ter uma visão da orla magnífica. Porém, nesse espaço, principalmente à noite, acontecem muitas ocorrências por posse de drogas, agressão, algumas ocorrências que já foram parar inclusive na delegacia e outras ocorrências mais fortes, viu? Só que desta vez a prefeitura está fazendo a troca da iluminação pública, então fica muito escuro à noite. Então o secretário de Segurança Pública tomou essa medida drástica. Esta semana já o Pontal Norte, o deck, está fechado das 9 horas da noite até as 6 horas da manhã. Então, atenção, você que vem veranear, passear aqui em Balneário Camboriú, você pode ficar no deck do Pontal Norte até as 9 horas da manhã, da noite, perdão. Lembrando que ali do lado do deck já tem a base das forças de segurança, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros, eles já fazem uma ronda diária e também a orla da praia está sendo monitorada por 60 câmeras. Esse monitoramento está sendo realizado do Centro de Operações de Verão, que fica próximo ao Almirante Tamandaré, a Praça Almirante Tamandaré, e agora essa medida ainda mais drástica da Secretaria de Segurança Pública para, claro, oferecer mais segurança para quem passa aqui em Balneário Camboriú. Volto contigo, Fernando. Obrigado, Cris. Obrigado. Boa informação ao vivo de Balneário, a região de Itajaí. Agora deck fechado, viu? Deck fechado por lá por conta da segurança. Você quer andar de tirolesa, não? Pode encher a tela com a imagem da tirolesa. Olha só o que aconteceu em um estádio aqui do Brasil, quando, viu, uma jovem foi se aventurar na tirolesa. Quer ver? Olha o destaque do SCC10 chegando, a notícia que está repercutindo neste momento no scc10.com.br. Gi Pacheco, essa menina tá bem, Gi, depois de despencar da tirolesa? Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Fernando, graças a Deus está tudo bem, mas vou explicar melhor. Uma adolescente, ela tem 14 anos, ela despencou, né, dessa tirolesa que está rodando aí nas imagens e ela tem 6 metros de altura. Ela fica ali no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. As imagens, claro, impressionam, dá só uma olhada, tá rodando aí. A queda, ela foi filmada nos últimos dias e ela viralizou, tá todo mundo divulgando aí na internet. Ela sofreu ferimentos nas pernas, abdômen e braços, Fernando, mas ela foi levada até o hospital, graças a Deus, que nem eu falei no começo, ela ficou bem, chegou a ser liberada no mesmo dia.
A perícia, ela constatou que teve um erro humano no equipamento. E aí o trabalhador que ajeitou o pulo admitiu que no fim das contas ele não colocou os equipamentos da forma correta. Para saber mais informações sobre esse caso e atualizações, né, o caso está sendo investigado, é só acessar scc10.com.br que lá a gente traz mais informações. Fernando? Ô, Gi Pacheco, para quem me chama de medroso, tá aí a explicação por que eu não me arrisco nessas aventuras. Hoje tem Lead Talks, Gi? Isso aí, tem Lead Talks e no Lead Talks de hoje, Delton Batista recebe a Larissa Linhares. Ela é empresária, uma das principais empreendedoras no ramo da indústria da comunicação, né, em Santa Catarina, e presidente executiva do Lead Mulher. Durante a entrevista, Fernando, os dois conversam sobre como é importante que as organizações aproveitem e usem uma comunicação eficiente e como isso influencia na relação das empresas com o consumidor. Olha só esse trecho que a gente separou. Impressionante o impacto que tem nos resultados de uma empresa quando ela investe no seu branding. Branding agrega valor para as empresas? Muito. Eu digo que o branding é a bíblia da sua marca. Fernando, você sabe bem, né, que branding é a regra da sua marca. E aí, para assistir ao programa completo, é só acessar scc10.com.br, que lá você assiste o programa completo. Maravilha, Gi. Obrigado. Mais notícias, scc10.com.br. Até amanhã, Gi Pacheco, aqui no nosso meio-dia, direto da redação. Olha só que impressionante. Eu tenho a imagem aí, irmão. Rapaz, o caminhão despencou. Vai dizer que toda vez que a gente vê um negócio desse aí, você não fica pensando, imagina se cai. Não é que caiu? Foi aqui em Santa Catarina, agora meio-dia 26. Olha o momento exato em que o guincho rompe e o caminhão vem abaixo. Foi no norte do estado, por isso o Luiz já está comigo para atualizar todos os detalhes. Agora pela manhã, o Luiz procurou, viu? Procurou a direção do porto, lá em São Francisco, para a gente entender. Houve feridos, hein, Luiz? Ou foi só um acidente com danos materiais? Impressionante. O caminhão é pesado, hein, ô Luiz? Bom dia. Bom dia, Fernando. Exatamente, não houve feridos e muito pesado. Esse caminhão pesa aproximadamente 55 toneladas. No vídeo é possível ver que no momento que ele é levantado, as alças desse guindaste que estava levantando este caminhão acabou se rompendo e caiu ali no porto de São Francisco do Sul. Como disse, não houve feridos e também não houve danos ambientais ali no porto de São Francisco do Sul. Foi apenas um susto. E também na nota que o porto de São Francisco nos mandou, as operações ali seguem normalmente, inclusive no berço 102, aonde este navio chinês está atracado. Foi apenas um susto, mas um grande susto, né, Fernando? 55 toneladas desse caminhão despencando ali no porto de São Francisco. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado, viu, meu caro Luiz? Impressionante mesmo, o caminhão despencou, viu? 55 toneladas. Mas a informação que o Luiz acaba de confirmar para a gente aqui, meio-dia e 27, o relógio vai marcando, sem feridos, graças a Deus, apenas os danos materiais. Denúncia com exclusividade, agora aqui no SBT. Traz a imagem para a tela, crianças que frequentam uma creche particular do município de São José, atenção Grande Florianópolis. Você que tem criança em casa, neto, filho, sobrinho, vai ficar revoltado com o que estava acontecendo nessa história. As mães, os pais contratam a creche para que possam sair ao trabalho mais tranquilas. Quando chegam para buscar, se deparam com crianças machucadas, mordidas, com hematomas. Começa então uma investigação, mãe conversa com mãe e o grupo entende, está acontecendo alguma coisa de errado. Nesse momento, uma funcionária recém-chegada na creche dá de cara com as irregularidades, pede demissão, corre à polícia e registra o boletim de ocorrência que o SBT teve acesso com exclusividade. Depois do caso de uma creche, onde o vídeo mostrava professoras agredindo crianças na Grande Florianópolis, a história se repete e agora o Ministério Público investiga maus tratos a crianças nessa creche de São José. A reportagem exclusiva é de Morgana Fernandes.
Ele ficava trancado no canil. Na verdade, ele não comiu, né? Ele já tinha falado que a professora bateu nele com o cabo da vassoura e deixou ele preso na grade. Os relatos são de mães que conversaram com exclusividade com o SCC-SBT e denunciam maus tratos sofridos pelos filhos em uma creche particular em Serraria, São José, na Grande Florianópolis. No primeiro dia que meu filho foi para a creche, quando a gente foi buscar ele simplesmente, quando a gente chegou na porta da escola, ele começou a chorar desesperadamente, falando que a professora tinha batido nele. Simplesmente eu fiquei em choque, né? E também, ao mesmo tempo, querendo acreditar no meu filho e também querendo não acreditar. A primeira denúncia das agressões veio de imagens gravadas por uma ex-funcionária do local. Crianças aparecem de castigo em um canil, com o rosto machucado, os sapatos presos no pé com fita adesiva e dormindo no chão. A funcionária trabalhou por 3 dias na creche e usou as fotos e vídeos para fazer o alerta aos pais. Na ocasião, ela também fez um boletim de ocorrência para formalizar a denúncia. No BO registrado no dia 12 de janeiro, a investigação é de denúncia de maus-tratos no interior da unidade de educação infantil. No relato, a denunciante diz que no café da manhã, bananas e uma maçã cortada são divididas entre 17 crianças. No almoço, segundo o relato, uma única marmita é dividida entre as 4 turmas. Toda vez que meu filho chegava em casa, ele começava a pedir água, desesperadamente. Mãe, me dá água, por favor. Ele chegava com fome, ele começava a se questionar. Mãe, eu tô com fome. A proprietária da creche chegou a ser presa em flagrante no dia da denúncia. Aquela lá já é creche, viu? Mas foi liberada. Segundo esta mãe, o filho já vinha apresentando sinais. Ele não sabe explicar. Quando eu aluguei uma casa ali, para te ver, já acontecia isso há tempo. Porque quando eu aluguei a casa, tinha uma grade que a gente abre, a grade, e um lugar para sentar. E ele falou, mamãe, castigo da escolinha. Só que eu não me toquei, talvez, repreende, né? Fez um castigo, bota ali. E ele sentou lá bem quietinho, de cabeça baixa. E é a mesma posição que ele fica lá, no canil. Mas, quando questionada, a proprietária da creche dizia que tudo ocorria bem. Eu tenho histórico das conversas com a professora, que eu sempre perguntei do comportamento dele. Ela falava que ele que era dengoso, que eu que dava muita manha para ele. 20 pais irresponsáveis já entraram com processo coletivo contra a proprietária e a unidade. Pelos relatos da professora, que estamos aqui, tá? Que crianças ficavam amarradas dentro da creche, que crianças eram trancadas, crianças autistas trancadas dentro de um canil. E isso já configuraria crime de tortura, que é de 2 a 8 anos. Sabemos que os crimes de maus tratos é um crime de menor potencial ofensivo e não é isso que queremos. A gente quer ser justo, averiguar os fatos. Durante a manhã, o espaço estava fechado e sem sinal de movimento. Desenvolveu pneumonia, minha filha desenvolveu asma, coisa que não tinha. E eu achava que era da minha casa. Eu cheguei a vender a minha casa, achando que fosse do mofo de lá, né? E agora a gente descobre que dorme no chão. Segundo a Prefeitura de São José, a creche, considerada irregular, não está mais em funcionamento. Eu quero justiça, né? Que ela seja presa, né? Pague pelo que ela fez, né? Que ela não vá mais fazer isso com outras crianças, né? Toda pessoa que estava ali estava consciente do que estava acontecendo, tá? E simplesmente deixaram isso abafado. A Polícia Civil confirmou a abertura do inquérito policial e disse às famílias que está, sim, trabalhando na investigação e que agora o trabalho vai ser para ouvir as testemunhas, as famílias das crianças que estudavam na creche. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa do proprietário da instituição de ensino. Agora eu tenho um recado para vocês. Bota aquele sorriso no rosto, porque eu vou fazer você ganhar o seu dia. A Uniaselv, o maior EAD do Brasil, está oferecendo matrícula grátis e 30% de desconto no curso todo de graduação. Não é sensacional? Finalmente, aquele emprego tão sonhado está mais perto do que você imagina, porque as portas do mercado se abrem para quem cursa Uniaselv, o ensino nota máxima no MEC. Só na Uniaselv você conta com um tutor exclusivo por turma que ajuda no aprendizado de cada aluno em encontros semanais, virtuais ou presenciais.
Além disso, você tem acesso à UniaSelv Léo App para estudar com navegação gratuita. Um outro benefício é o estudo garantido, uma bolsa de estudo de 6 meses, caso você perca o emprego. Na UniaSelv, a sua evolução é levada a sério mesmo. Invista no seu futuro e no emprego que você merece. Graduação UniaSelv é EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Bora para a previsão do tempo? Vamos lá. A quarta-feira começou com um tempo nublado, desde a região dos Planaltos até aqui o litoral. O sol ele apareceu entre poucas nuvens de manhã, mais lá para a região oeste. Agora, a partir da tarde, gente, e também comecinho da noite, aí o guarda-chuva é indispensável. Tem as instabilidades que, somadas ao calorão e à umidade que vem do oceano, provocam os temporais isolados. E, de novo, tem alerta para os raios, rajadas de vento, quedas de granizo. Essa chuva de hoje à tarde, ela pode vir de forma pontual e volumosa em toda a nossa Santa Catarina. Então tem risco para destelhamentos, alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Um alerta que vale com alerta máximo, alerta alto aqui para essa região em laranja, que fica mais na parte central do nosso mapa, já mais aqui para a faixa litorânea e também pegando aquela pontinha do extremo oeste, boa parte do oeste, fica aí mais em observação, né, com risco moderado para as ocorrências, mas ainda assim alerta. Já começou a valer ao meio-dia e vale até as 3 horas da manhã de amanhã, na madrugada então, dessa quinta-feira. E agora as temperaturas, né? Vamos ver como é que ficam para hoje? Olha só, quase todas as regiões passando aí dos 30 graus, com exceção do Planalto Norte, que vai ficar ali entre 27 e 28 graus de máxima. Oeste e meio oeste vai bater os 31 hoje, Serra 30, sul do estado 32, norte do estado também. Já na região do Vale, litoral norte e também na Grande Florianópolis vai chegar a 31 graus hoje à tarde. E assim como hoje, a quinta-feira começa com um dia nublado, de novo, dos Planaltos até o nosso litoral catarinense. O sol ele aparece com nuvens amanhã e é exclusividade do Grande Oeste, viu? É por lá que vai ter sol amanhã. Entre a tarde e a noite, as condições são as mesmas dessa quinta-feira. Temporais isolados em todo o nosso estado. Vamos ver as temperaturas também. Maravilha! 36 graus amanhã na região oeste, Jaraguá do Sul e Rio do Sul 32, Içara amanhã vai chegar a 31, assim como Biguaçu e também Videira na região do meio oeste, Alfredo Wagner 29 amanhã e Itaiópolis de novo, Planalto Norte, né, com a menor temperatura do estado, com 27 graus. Ainda assim, é calorão para todo mundo e continua o nosso alerta de temporais para amanhã aqui em Santa Catarina. Vamos para o intervalo? O SCC Meio Dia já volta rapidinho. Sai daí. De volta com o SCC Meio Dia e agora com uma boa notícia para quem está curtindo o nosso litoral. As praias de Canasvieiras, Jurerê e Ingleses apresentaram uma melhora no resultado de balneabilidade. JP Cardoso está ao vivo com as informações. Quer dizer que alguma dessas praias já estão próprias para banho ou ainda está naquele processo? Enfim, conta pra gente aí, JP. Já dá para mergulhar ali pelo norte da ilha? Pois é, Maria Esther, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, foi feito testes em 22 pontos nas praias de Canasvieiras, Jurerê e dos Ingleses. Desses 22 pontos analisados, 21 estão com a balneabilidade ok, ou seja, pela segunda semana consecutiva, 21 pontos no norte da ilha estão aí com a balneabilidade tudo certo. Só que é o seguinte, para quem está em casa, para entender melhor como que funciona, cada ponto recebe pelo menos 5 testes. Destes 5 testes, 4 precisam dar positivo, ou seja, 4 precisam estar ok para o banho, para a balneabilidade. E nesse momento nós temos 2 testes feitos nesses 22 pontos que estão ok. Ou seja, precisam ser feitas mais 2 análises para que o ponto esteja aí oficialmente
próprio para o banho. Então a informação que quem está em casa deve ficar nesse momento é que 21 pontos tiveram pela segunda semana consecutiva o positivo do Instituto do Meio Ambiente. Então a balneabilidade está começando a ficar melhor aqui no norte da ilha de Santa Catarina. E uma outra informação, Maria Esther, que a gente aproveita o momento para falar, é que Santa Catarina está passando, aliás, Florianópolis está passando por uma epidemia de diarreia. A virose, aquela chamada virose. E a causa dessa crescente ainda não foi identificada. Então não está confirmado ainda por que está acontecendo essa epidemia. O certo é que, de acordo com a vigilância epidemiológica, nós temos os dados dessa epidemia atualizados. Os dados atualizados. 2.760 casos confirmados até o momento, quase 3.000 casos. 1.782 só na UPA do norte da ilha. É isso mesmo, quase 2.000 casos lá no norte da ilha e 978 casos na unidade de pronto atendimento do sul da ilha de Santa Catarina. Fica um alerta, a prefeitura pede para quem estiver sentindo algum tipo de sintoma, que é dor abdominal, vômito ou diarreia, que procure imediatamente uma unidade de pronto atendimento para que seja atendida seja atendida urgentemente, porque não pode ficar com esses sintomas aí de bobeira, porque estamos passando por uma epidemia. Maria Esther, são essas as informações de hoje. Eu volto contigo aí do estúdio. Obrigada, JP, pelas informações. Então é isso, não se sabe se a questão da qualidade da água tem a ver com essa epidemia de diarreia, né? Em breve vai sair o relatório e aí a gente vai poder falar sobre isso também. Mas a boa notícia é que as praias estão sim ficando mais limpas no norte da ilha. Roberto Azevedo está chegando por aqui com o Fernando Machado. É o Fernando com o Roberto. Dupla. Aí está. É hora da nossa coluna de política aqui no nosso meio-dia e a gente já começa falando do ex-prefeito Jean Loureiro e do atual prefeito Topázio. Está tendo um atrito aí, Roberto? Olha, eu não diria que está tendo um atrito. Boa tarde de novo. Está tendo um grande atrito, porque eles estão, inclusive, usando porta-vozes para se defender. Liga para um, não atende, liga para o outro, não atende também. O que estaria por trás desta rusga entre o atual prefeito e o ex-prefeito, que fizeram um acordo? Jean Loureiro foi reeleito na capital e já tinha um acordo de passar para o vice, Topázio Silveira Neto, que à época trocou até de partido, agora está no PSD. PSD, guardem bem essas 3 letrinhas. Está causando no momento na política de Santa Catarina. Muito forte dentro do governo de Jorginho Melo, muito forte dentro do governo de Lula e muito forte dentro da prefeitura de Florianópolis. Pois bem, o Jean queria que a mulher dele, a Cíntia Loureiro, que é arquiteta, assumisse a Secretaria da Infraestrutura de Topázio. Topázio não aceitou. Constâncio Maciel, homem conhecido, secretário da Fazenda, retornar ao cargo pelas mãos de Jean num pedido para Topázio. Topázio também não aceitou. O problema é que, vamos usar aquela famosa retórica, rei morto, rei posto, rei posto, rei morto. Então, rei morto, rei posto. Posto. Então, o que aconteceu? O Jean fez o acordo e esqueceu de desenhar. Mas eu lembro que há muita gente ligada ao ex-prefeito Jean Loureiro, que concorreu ao governo do estado, por isso que renunciou, dentro da administração de Topázio Neto. Então, não é bem assim essa história. Agora, depois que você deixa o cargo, você querer impor nomes, aí não dá, né, Fernando? Pois é, esse acordo deveria ter acontecido antes, já que foram tantos acordos. Como diz Mas qual a ideia de Jean trazer a ex-primeira-dama para o cargo de infraestrutura? Continuar nos bastidores? É para manter força política. Porque, na realidade, isso tem que ser dito e redito muitas vezes, a administração de Topázio é a administração de Jean Loureiro, eleito no primeiro turno para comandar a capital do estado. Então, tem que haver mas também tem que dar autonomia para o sucessor. Isso é uma coisa normal, como na vida. Duas nomeações chamam a atenção na Casa Civil do governo do estado. Quem são, Roberto? Eis aqui, ó. Este é Cláudio Apel da Silveira, filho do ex-governador Luiz Henrique da Silveira e da atual senadora Ivete Apel da Silveira. E ali do seu lado, está o Rafael Lasky, está à direita do seu vídeo, Rafael Lasky, o Mamão,
Ex-prefeito de Joaçaba, aliado de Jorginho, depois andaram se estranhando, andou pelo PSD, estas 3 letrinhas, Aí saiu, agora está no PL, voltou à amizade, figura presente com forte participação na posse de Jorginho Melo, estava lá circulando com desenvoltura. Ambos foram nomeados para a Casa Civil, vão trabalhar lá com o deputado eleito e diplomado Stener Sorato Júnior. É importante, é uma composição política, mas ninguém inventou a roda. Quando a gente tem aliados, a gente também tem que dar espaço neles ao governo. Mas que chama atenção, chama. Muito bem. Vai ou não vai acontecer amanhã a nova Assembleia dos Acionistas da Celesc para escolher, então, o famigerado presidente, o novo presidente da Celesc? Não será amanhã. Não será amanhã. Será na sexta-feira. Sem comunicação aos acionistas, ao mercado, muito menos fato relevante. Porque é uma reunião ordinária, quer dizer, já estava marcada previamente. Como a gente sabe, na semana passada, dia 11, houve a primeira reunião para que o indicado pelo governador Jorginho Melo, Vitor Lopes Guimarães, que é o atual diretor comercial da empresa, pudesse assumir no lugar de Cleison Poleto Martins, que é indicado pelo ex-governador Carlos Moisés, nada mais que justo. Só que deu empate. Os conselheiros 5-5 empataram. O Cleison Poleto disse que havia conflito de interesses e que ele ia se abster. Portanto, não teve maioria, nem sequer simples, entre os acionistas do governo, que é o sócio majoritário, e os da iniciativa privada, são aqueles que têm preferenciais e têm minoritários, não chegaram a um acordo. Então, vai haver essa reunião na sexta-feira. Tudo indica que sim. Agora, com detalhe, Fernando, até vou ler aqui para não errar o nome. Atenção, belisque, você está acordado. Você não está dormindo, belisque-se de novo. Um petista, Romeu Donizete Rufino, ex-diretor-geral da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ligado à ex-presidente Dilma Rousseff, com quem esteve junto no governo dela, foi indicado pelo governo de Santa Catarina, pelo governo bolsonarista de Santa Catarina, para ser conselheiro da Celesc. E vai emplacar. E vai votar com o governador Jorginho Melo, nessa reunião prevista agora para sexta-feira. E o outro dado interessante, chegou a circular que seria o ex-deputado federal César Souza, que ocuparia uma vaga de conselheiro. Não, ele não, é o filho. O ex-prefeito de Florianópolis, ex-deputado estadual, César Souza Júnior. Adivinha de que partido é o César Souza Júnior? As 3 letrinhas. PSD. Tem alguém mandando no governo de Jorginho Melo. Tem alguém mandando no governo de Jorginho Melo. Tem que estabelecer até onde vai este poder de fogo. Mas é mais um integrante do PSD no Conselho. Os demais integrantes a gente tentou pegar de tudo que é jeito, fizemos apuração junto à Celesc, junto a quem trabalha nos bastidores, e até agora não soubemos disso. Mas o seu Donizete Justino está lá, ex-assessor de Dilma Vana Rousseff, será conselheiro da Celesc para votar com o governador Jorginho Melo. Durma-se com um barulho desse, seu Fernando. Tá bem. Tá bem, né? Obrigado. Quantos ex, hein? É ex aqui, é ex lá, o sujeito perde a eleição. E se fosse perdeu. a política? Política. Olha, eles começam a figurar agora. Obrigado, Roberto. Valeu. Até amanhã. Maria. Vamos subir a serra, gente, vamos para Lages falar de uma boa notícia. Por lá, já iniciaram os trabalhos de terraplanagem na Avenida Ponte Grande. Essa é uma obra muito esperada, gente. Há mais de 10 anos é esperado pela comunidade. A Cláudia Plete está ao vivo no local e vai trazer os detalhes. Finalmente, né, Cláudia? O pessoal já pode comemorar? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. A gente espera que possamos comemorar daqui a um ano, quando a gente tiver essa obra pronta, viu? Mas no dia de ontem foi entregue a ordem de serviço e também já iniciaram aqui atrás de mim os serviços de terraplanagem da etapa 2 da Avenida Ponte Grande aqui em Lages. A Avenida Ponte Grande é uma obra bastante esperada, né? Foi em 2011 que iniciaram aí as tratativas já dessa obra da Avenida Ponte Grande e dessa vez então foi entregue a ordem de serviço da etapa 2. Essa etapa 2
compreende o trecho entre a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Marechal Castelo Branco. É um trecho de cerca de 1.580 metros. A gente conversou hoje pela manhã com o fiscal de obras da Secretaria de Obras aqui de Lages, o engenheiro Edson Teixeira, e ele vai contar um pouquinho dos serviços que vão ser executados por aqui. Bom dia a todos, estamos aqui na Avenida Ponte Grande, no trecho entre a Avenida Presidente Vargas e a Marechal Castelo Branco, onde nós teremos aqui uma obra há muito tempo aguardada, muito importante e aguardada por todos os moradores aqui de 13 bairros. Essa obra contemplará 13 bairros nessa região e é uma obra de extrema importância porque vai aliviar o trânsito na Avenida Dom Pedro, né, com as cargas muito pesadas que poderão passar por aqui. É uma obra que tem uma extensão de 1.580 metros, aproximadamente, um custo de aproximadamente 9 milhões, e além de toda a parte de drenagem, calçadas, ciclofaixas, ela também terá toda a parte de pavimentação executada. Esta obra, ela sempre foi muito aguardada e a empresa S Construtora vai executar agora num prazo de 1 ano para o término da referida obra. Olha, o Edson falou os serviços que devem ser feitos por aqui. A gente reforça, são serviços de terraplanagem que iniciaram então ontem e devem estar acontecendo durante essa semana. Também vai acontecer aqui a drenagem, pavimentação asfáltica depois, né? Obras de contenção, sinalização viária e aí então dessa etapa 2 da Ponte Grande. Esse foi um investimento realizado através da Caixa Econômica Federal no valor aí de quase 9 milhões, 8 milhões 580 reais. Vai beneficiar 13 bairros aqui do município de Lages, porque vai ligar essas duas avenidas, né? E a empresa vencedora da licitação, como o Edson disse, é a empresa S, né? A construtora S, e vai ter o prazo de 1 ano para finalizar essa obra. A gente espera realmente que saia do papel essa obra aqui em Lages. Voltamos ao estúdio. A gente vai seguir acompanhando, né, Cláudia? Você segue de olho aí, qualquer novidade você traz pra gente aqui no SCC Meio-Dia. Agora vamos voltar a conversar com o repórter Paulo César. Ele tem mais informações sobre a BR-470, que desde hoje cedo já estava interditada, né, por conta das fortes chuvas. Já tem alguma previsão de liberação da rodovia, PC? Conta pra gente. Oi, Maria Esther, eu tenho duas notícias. Uma é boa e a outra nem tanto. A boa notícia é que a obra já começou, a obra para recuperar esse trecho do quilômetro 75 da BR-470 aqui em Indaial. A outra notícia que não é tão boa assim é que pode levar até 1 semana para os trabalhos serem concluídos, isso se o tempo colaborar. Vamos mostrar aqui, vou sair da tela. Olha o tamanho do BO, olha a cratera que se formou aqui na 470 em Indaial durante essa madrugada. A BR-470, a pista não suportou a chuva forte. O DENIT informa que uma tubulação acabou se rompendo e aí o estrago está aí. Trânsito totalmente bloqueado nos dois sentidos. O DENIT informa como rota alternativa ao ponto de bloqueio aqui em Indaial. Indica, por exemplo, a SC 477 e a SC 110 via Timbó e Rodeio. Mas isso vale apenas essas duas rotas para veículos leves. Já para veículos pesados, a rota alternativa e única é a BR-282. Por aqui, Maria Esther, os trabalhos começaram às 10 horas da manhã nesse trecho bloqueado da BR-470 em Indaial. Voltamos ao estúdio. A gente fica na torcida para que o tempo colabore. Apesar da previsão de chuva ainda para hoje, né, PC? A gente fica na torcida que dê tempo de dar um jeito, pelo menos aqui na rodovia. Obrigada, viu, pelas informações. Em Guaramirim, no norte do estado, por conta de um deslizamento que aconteceu no quilômetro 35 da SC 108, um desvio terá que ser feito para evitar os acidentes ali no local. O Luiz está com a gente aqui ao vivo para dizer por onde esse desvio deve ser feito. Conta pra gente, Luiz. Pois é, Maria, esse desvio ali que está sendo feito pela Polícia Militar Rodoviária fica logo no quilômetro 35,
Por quê? Porque ali já está todo sinalizado aquela parte da rodovia por parte da Polícia Militar e também obras acontecem no local para tentar conter esse deslizamento. Tudo isso porque não é a primeira vez que naquele local há registro de deslizamentos ali no quilômetro 35 em Guaramirim. Esse desvio deve durar cerca de 90 dias até que essas obras acabem ali em Guaramirim. Eu volto contigo no estúdio, Maria. É tudo pela segurança dos motoristas, né? Quem trafega por ali em Guaramirim. Obrigada, viu, pelas informações, Luiz. Chegou a hora de esporte. Vamos lá? Dominique já está por aqui com a gente. Tivemos estreia no futebol brasileiro, é isso, Domi? Bom dia. É isso, Maria. Bom dia para você aí de casa. Quase 50 mil torcedores lotaram a Arena do Grêmio para ver Luiz Soares em campo. E a estreia do craque não poderia ser melhor. O camisa 9 deu um show e marcou 3 gols. Bora ver os melhores momentos da partida. O número 9 se multiplica fora da arena. Se perde na multidão para ser encontrado em campo. E essa grande noite começou com festa cedo. O quinto maior artilheiro do mundo levou 3 minutos para levantar os quase 50 mil torcedores na arena. A noite teve coadjuvantes. Breno salvou, antes do gol do São Luís, de Paulinho Santos. Mas se Soares era até bem marcado, Bitelo não. O volante escapou da marcação e fez 2-1. E Soares tentava, mas haja marcação. Quer dizer, a marcação também esqueceu de Soares. Mas o pistoleiro não esqueceu como fazer diante do goleiro. Fácil, né? 3-1. A chuteira colorida ajuda a identificar Soares de longe. Mas não ajuda a zaga de Ijuí a encontrá-lo. Quase. Mas pensa que ele cansou? Que nada. Rebote da zaga, rede estufada. Três gols na estreia em 37 minutos em campo. E quase veio mais. Achou que ele não ia voltar para o segundo tempo, né? Que nada. Olha o uruguaio já querendo mais. E como queria. Até no último lance dele em campo, foi um quase. Eu nem vou falar a reação da torcida quando o pistoleiro foi substituído. Soares, pela primeira vez, marca 3 gols na mesma partida de estreia por algum clube. O Grêmio volta a ver um jogador seu marcando 3 numa estreia desde 1986. Uma estreia que não poderia ser melhor, né? Conversávamos brincando da expectativa, se iria começar. Acho que foi o Brum até que brincou comigo. Olha, ele vai estrear fazendo hat-trick. Então, assim, estamos felizes, obviamente felizes por ele, mas mais felizes ainda porque a gente vê um trabalho que se inicia, um trabalho com o pé no chão, um trabalho que tem muito ainda a acontecer. Os gols que ele fez hoje, é o Luiz, né? Não é qualquer jogador que faz esse tipo de gols. Com certeza ele também tem o DVD dele, a gente brinca, eu brinco com ele quase que todo dia. Até falei para vocês ontem na entrevista, jogar do lado do Neymar, do Messi, Iniesta, Chaves, que vem de trás, pelo amor de Deus, né? Por essas bandas, esse número é o que mais aparece fora de campo. E dentro dele também. E falando em estreia, teve uma apresentação que está bombando nas redes sociais. O jogador Quintero foi apresentado no Júnior Barranquilla, diante de 40 mil torcedores. O meia vestiu a camisa da sua nova equipe, mas na hora de bater o pênalti, acabou errando. E o vídeo viralizou nas redes pelo fato do goleiro ser um tubarão, o mascote do time. Olha só. Depois ele bateu mais um pênalti e aí sim acertou. E o Vasco da Gama viajou até Orlando para enfrentar o River Plate em um amistoso. Bora ver como é que foi essa partida.
A equipe brasileira começou melhor e conseguiu se impor dentro de campo, tendo boas chances e incomodando a defesa adversária. Mas foi o River que saiu na frente no placar. Em jogada de bola parada, Nacho cobrou falta e Mamana desviou de cabeça, colocando assim a bola no fundo das redes. Antes do intervalo, Borja ampliou. No segundo tempo, o Vasco recuperou a organização, mas nada de balançar as redes. Na reta final, Casco ganhou a bola e encontrou Beltrán, que fechou o placar para os argentinos. 3 River Plate, 0 Vasco. E hoje começa a segunda rodada do Campeonato Catarinense. Vamos ver como é que ficam esses confrontos. Ford e Figueirense jogam hoje 4 horas da tarde. Ercílio Luz enfrenta a Chapecoense às 7 horas da noite. Já o Avaí e Camboriú entram em campo às 9 horas, mesmo horário de Joinville e Marcílio Dias. Amanhã, Barra enfrenta o Criciúma 4h30 da tarde e o Atlético Catarinense joga com o Brusque 7 horas da noite. E hoje a equipe do Barra está completando 10 anos da sua fundação. Parabéns ao time que vem muitos anos pela frente. O esporte de hoje tá ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta, Maria. Combinado, Domi. Até amanhã. Até, tchau, tchau. E olha, gente, quem conhece o Centro-Leste de Florianópolis, onde funcionava o antigo terminal de ônibus, sabe que a região mudou bastante nos últimos tempos. Segundo os comerciantes, a área ficou completamente esquecida e o pedido de revitalização, já é antigo. A gente foi acompanhar como é que está o início das obras naquele espaço. Olha só. Há mais de 20 anos, a família do Naim tem comércio no centro-leste da capital. Quando a gente veio para cá, tinha um terminal, o movimento era bem melhor e depois, conforme o terminal saiu, o movimento caiu muito e agora na pandemia piorou mais ainda, né? Então muitos comércios aqui fecharam, ficou muito abandonado. A revitalização do espaço era um pedido antigo dos comerciantes para a preservação dos negócios e dos empregos no local. A gente precisa dar uma cara nova para essa região que era muito abandonada e era uma região do centro que tinha um movimento tão grande quanto uma Felipe Schmidt, era uma rua de alto comércio e ao longo do tempo foi perdendo movimento, os comerciantes foram saindo dessa área e ficou muito abandonado. O projeto de revitalização do centro-leste da capital foi anunciado em 2020 e saiu do papel no início deste ano. Segundo a Prefeitura, os trabalhos envolvem as vias em torno da Praça 15 e o conjunto de ruas que a conectam com a Avenida Ercílio Luz. As obras começaram na segunda semana de janeiro aqui na Rua João Pinto. Como a gente consegue observar, nesse momento de início da obra, os paralelepípedos estão sendo removidos e as calçadas dos dois lados da via estão sendo refeitas. Tava precisando, aqui mesmo tá precisando. Precisa a presença do poder público aí, Secretaria de Segurança, Guarda Municipal. Eu uso esse espaço aqui diariamente, pois trabalho aqui perto. E agora é tranquilo, mas a hora que você sai, final de tarde... Os buracos, as coisas tudo torta. A iluminação, que eu acho que é o primeiro lugar, porque à noite realmente é muito escuro. Para os novos comerciantes, a expectativa também é grande. É uma expectativa boa e ao mesmo tempo fico apreensivo, né? Porque como eu aluguei recentemente, conversando aqui com os comerciantes, era uma reivindicação deles há muito tempo, né? Que era a revitalização do espaço para atrair mais pessoas. Só que me parece que a obra vai demorar bastante e isso me deixa apreensivo. A Câmara de Dirigentes e Lojistas de Florianópolis comemora o início das obras. Desde a retirada das linhas regulares de ônibus da região, foram-se os ônibus e foram-se as pessoas também. Desde então começou um processo de degradação aqui de toda essa região e por isso a grande necessidade desse projeto de revitalização, que seria o pontapé inicial aí para a retomada do Centro Histórico Leste. Hoje são cerca de 70 comércios no local. Nós entendemos que essa intervenção física que vai ser feita agora aqui é um pontapé inicial. Nós temos muito trabalho pela frente, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, chegou a pedir a paralisação das obras. Mas, após uma reunião com a Prefeitura, autorizou as atividades de revisão de drenagem. Informou ainda que as demais etapas do projeto devem contar com o acompanhamento arqueológico. Segundo a Prefeitura,
A expectativa é concluir a revitalização até setembro deste ano. A gente precisa de uma revitalização, precisa agregar o novo, mas tem que manter também o que é o antigo, para o pessoal conhecer como é que era também a região. Então tem que ter essa junção dos dois, o antigo com o novo. 1h06. Cleiton Ramos está chegando por aqui, Fernando. Primeiro impacto. E aí, Fernando Machado, Maria Esther, tudo bem? Quinta-feira tem Primeiro Impacto Santa Catarina, 5h07 da manhã. E a comunidade do Ribeirão da Ilha chamou a nossa reportagem. E a gente foi lá conferir o que está acontecendo. Uma ponte desabou. Chato, hein? Tá dando uma dor de cabeça. Nesta quinta a gente mostra. E é claro, a informação em tempo real. 5h07. Tomando café com você e deixando a galera bem informada. Vou ter que aumentar a mesa do Cleiton. Cada vez tem coisa a mais naquela mesa ali, Marista. Tá cheio, né? Primeiro impacto, ó, tá bombando. 5h07 da manhã, de segunda a sexta, o Cleiton acorda com você no Primeiro Impacto aqui do SCC-SBT. Vamos falar agora de uma ação que está repercutindo para a hidratação dos nossos pequenos, os pets. Os pets é fofo, gente. Uma notícia fofa que a gente vai mostrar para vocês agora. A água filtrada é oferecida gratuitamente para as pessoas e também para os pets. Ótimo para matar a sede durante a caminhada. Cris Pinheiro está chegando por aqui. É o bebedouro para cachorro. Já viu essa, não? Bebedouro para cachorro. Diz aí, Cris. Mostra pra gente ao vivo. Fernando, para os pets, né, os nossos amados, mas para a gente também, bora se hidratar. A gente está aqui em frente ao ferryboat, onde já tem um dos 11 pontos instalados. Vou mostrar para vocês, tá? É água filtrada, como a Maria falou. Eu vou até aproveitar e vou encher minha garrafinha também, olha só. Opa! Não precisa se molhar, né? Gente, eu posso garantir para vocês que essa água é boa, é a mesma água que é oferecida durante a marejada, por exemplo. Desse lado fica a torneirinha para a gente encher a nossa garrafinha, como o Marquinhos está mostrando aqui. E desse outro lado é muito fofo mesmo, sabe, Maria? Desse outro lado é o ponto de hidratação para pet. Enquanto a gente estava aqui, alguns pets passaram por aqui. Essa bandejinha aqui, essa tigelinha, ela é fixa e tem um furinho ali, então para quê? Para a água não ficar parada também, até por conta da dengue aí, né? E o Semasa informa as pessoas e alerta também para cuidar, né, desse equipamento, evitar lavar os pés, lavar as cadeiras. Por quê? Porque esses pontos aqui também estão nas praias, na Praia de Cabeçudas, na Praia do Atalaia, na Praia Brava, ali no Parcão, no bairro Fazenda, que fica na Beira Rio. Tem um ponto também na frente do Semasa e a assessoria estava me contando que esse projeto vai ser ampliado aí também para locais que têm muitos trabalhadores, como por exemplo nos terminais urbanos, que tem muita circulação de trabalhadores. Lembrando que essa água é gratuita, filtrada, ótima para consumo. Vai uma aguinha aí, gente? Volto com vocês. Sempre vai uma aguinha, né, Cris? Muito legal essa iniciativa ali de Itajaí de disponibilizar esses bebedouros, né, para as pessoas e também para os bichinhos. Muito bom, muito boa a ideia. Início de ano e muita gente colocou nas metas de 2023 ler mais, Marista. Pois é, você aí de casa tem o hábito de ler só livros físicos? Aqui na capital, os sebos, eles resistem ao tempo e são uma ótima opção para quem tem esse hábito, né? Quer economizar, quem sabe até achar algumas raridades, né, Fernando? Vamos ver os sebos da Grande Florianópolis. Numa esquina discreta, no centro da capital, encontramos prateleiras coloridas, recheadas de obras e histórias. Olha, tem romance, filosofia, psicologia, história, autoajuda, esporte, agrícola, escolares. É o sebo da Ivete, o primeiro da região central da cidade. Que era o primeiro sebo, que era como não tinha nenhum sebo, aí eu pensei, meu Deus, será que o pessoal de Florianópolis não lê? Aí eu disse, não, pelo menos um livrinho um gibi de R$1,50 eles vão ler, né? Na época era... Aí, dito e feito.
Há 3 décadas, o local é resistência no mundo literário. Mesmo com os hábitos atuais da leitura mais informativa e de textos mais ligeiros, um livro é sempre uma boa companhia. E a escolha dele nos sebos tem todo um ritual. Desde o primeiro dia comecei a vender e foi. O pessoal não sabia o que era um sebo, não sabia que existia troca. Eles chegavam no balcão, eles queriam que a gente procurasse o livro. Só que sebo não é isso. Sebo, tu tem que ir na prateleira, tu tem que forçar. Bendito que semeia livros. Livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma. É germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Literatura brasileira, poesia de Castro Alves, um dos tantos títulos encontrados nas prateleiras aqui dos sebos do centro da capital. Uma opção para quem não abre mão do livro físico ou procura títulos raros. Ou melhor ainda, para quem quer economizar. É mais em conta, geralmente é livro em bom estado. São os livros bons, né? Bem conservados e um valor bem em conta. Dependendo da compra, a economia nos sebos pode chegar a quase 90%. A gente tem um baú aqui que diz que é R$1, mas a gente tem livrinhos infantis de 50 centavos. A gente tem cruzadinhas a R$1,50. A gente tem livro aqui que está a R$5 e na livraria R$45, R$50. Então a economia é muito boa, né? Bem grande, né? Então dá para economizar bastante. Neste outro sebo, os títulos são catalogados de forma virtual e também são vendidos pela internet. Às vezes vende mais no online do que pessoalmente, às vezes vende mais pessoalmente do que no online, e assim vai, né? É alternativa de economia, história e resistência literária. A pessoa nem imaginava que ia levar outro. Ah, meu Deus, eu cheguei aqui para levar tal coisa e olha, eu estou levando isso, aquilo, aquele outro. O intervalo é rápido, a gente volta já. Por hoje era isso, minha gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, por receber a gente aí na sua casa com as notícias de Santa Catarina. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, 11h30. Cuide-se. Cuide-se. E até lá. Até amanhã. E a gente segue com A Tarde é Nossa. Vamos lá.